Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a doutora Rafaela Iscariotti, sou cirurgiã bucomaxilofacial e professora de Biossegurança e Cirurgia na Universidade Federal do Paraná. E hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre um assunto super importante, que é a osteonecrose associada ao uso de medicamentos. Nós iremos conversar com vocês numa sequência de séries sobre esse assunto, no qual eu, professora Rafaela, professora Aline Sebastiani e professora Tatiana Deliberador iremos abordar todos os conteúdos referentes a esse tema. Para a gente começar a falar sobre isso, eu preciso falar para vocês sobre referências científicas, ou seja, onde que eu vou me basear para estudar sobre esse tema. Então eu vou contar um pouquinho para vocês a história da osteonecrose associada ao uso de medicamentos. A osteonecrose associada ao uso de medicamentos, ela começou a surgir no ano de 2004 e a primeira publicação que a gente teve sobre esse assunto foi no ano de 2005, com uma série de casos de Marx. Então, nós estamos falando de uma condição que é extremamente atual, de que surgiu pela primeira vez no mundo em 2005 e em 2004. Aí a importância da gente estar sempre atualizado e entender sobre o tema. Na sequência, a Associação Americana de Cirurgia Bucomaxilofacial lançou um paper position, um paper de posicionamento sobre esse assunto no ano de 2007. Na sequência, essa mesma associação faz a atualização dos conhecimentos no ano de 2009, depois uma terceira atualização no ano de 2014, e por fim, nós temos uma atualização super importante, que é a que eu trago para vocês hoje, que são os conhecimentos mais atuais sobre esse tema, baseado no ano de 2022. Então, é o paper de posicionamento do ano de 2022. E esse paper, ele nos diz o que é a osteonecrose, como ela é estadiada, ou seja, como ela é classificada, quais são as diferentes formas de tratamento dessa condição e como eu devo conduzi-la no meu consultório. Então, baseado nesse paper, a gente vai começar a falar sobre a definição da osteonecrose associada ao uso de medicamentos. O que é, então, a osteonecrose associado ao uso de medicamentos? Para a gente dizer que um paciente apresenta essa condição, a Associação Americana de Cirurgia Bucomaxilofacial, ela nos diz que 3 fatores precisam coexistir para que isso realmente esteja acontecendo e assim isso possa ser diagnosticado. E quais são, então, esses 3 fatores? Primeiro, o paciente tem que ter feito uso de medicação antirreabsortiva. Segundo, o paciente não deve ter passado por nenhum tipo de terapia de radioterapia. Isso quer dizer que ele não pode ter tido nenhum tipo de radioterapia na região de cabeça e pescoço. E o terceiro, que é a presença de osso exposto na cavidade bucal. Um outro fato que é muito importante da gente estar conversando é a evolução dos termos associados a essa osteonecrose associada ao uso de medicamentos. Então, quando a gente começou a falar disso, existiu uma sigla que ficou muito conhecida dentro da odontologia, que era BRONJ, B-R-O-N-J. O que essa sigla ela gostaria de dizer? Ela dizia que os pacientes possuíam uma osteonecrose associado ao uso de bifosfonato, por isso o Bzinho, BRONJ, né? Então, os primeiros medicamentos que a gente teve contato, que estavam associados a essa condição, eram os bifosfonatos. Na sequência, as pessoas começaram a observar que não eram só os bifosfonatos que faziam essa condição, e sim os antirreabsortivos. Então, medicamentos antirreabsortivos que não só o bifosfonato eram responsáveis por essa condição. E aí vem o termo ARONJ, com um azinho na frente. O que isso quer dizer? Osteonecrose associado ao uso de antirreabsortivos. Mas, atualmente, não são só os bifosfonatos, ou que é um tipo de antirreabsortivo, né? Ou outros tipos de antirreabsortivos que causam a osteonecrose. E aí, o termo que a gente tem hoje, e é o que é utilizado, é MERONJ, com um M no início. Então, M-R-O
MJ, meronge. E o que isso quer dizer? Osteonecrose dos maxilares associado ao uso de medicamentos. Então, esses conceitos eles são super importantes para a gente poder entender todo esse processo. Bom, dentre os primeiros medicamentos que nós iremos conversar e o mais tradicional são os bifosfonatos e a gente acaba tendo que começar a nossa conversa sobre eles. Por quê? Porque eles também são os mais conhecidos. Então, gente, o que são os bifosfonatos? Então, primeiramente, eu vou fazer uma explicação da composição química dos bifosfonatos. Então, quando a gente fala bifosfonato, a gente já sabe que a gente está falando de duas cadeias, né? Daí o bi, duas cadeias de fosfatos, né? Então, eu tenho duas cadeias de fosfatos intermediada por mais duas cadeias químicas, conhecidas como R1 e R2. E essas cadeias químicas, se elas apresentam ou não a composição do nitrogênio, aí é que a gente tem a classificação dos bifosfonatos. Então, nós temos bifosfonatos nitrogenados e bifosfonatos não nitrogenados, devido a essa composição química desses medicamentos. E o que eles são, né? Para que eles servem, Rafaela, esses medicamentos? Então, eles servem para diminuir a reabsorção dos ossos. E então, eles influenciam diretamente no turnover ósseo. E que tipo de paciente que faz uso de bifosfonato, então? Eu vou dar um exemplo, e não é um exemplo assustador, mas é um exemplo para a gente começar a entender a importância do que a gente está falando. Pacientes com osteoporose fazem uso dos bifosfonatos. Hoje a gente sabe que a gente tem no Brasil um número muito grande de pacientes com osteoporose e que fazem uso desses medicamentos. Então, eles são medicamentos que são utilizados para o tratamento de alterações, de patologias, de condições ósseas. Então, a osteoporose é a mais comum devido à sua prevalência, mas também doenças malignas dos ossos. Por exemplo, doença de Peide, hipercalcemias ou metástases ósseas, principalmente derivadas de CA de próstata, né? Ou câncer de mama. Então, essa é a utilização dos bifosfonatos, né? E como que eu sei que o meu paciente faz uso desse medicamento? Esse é um ponto fundamental e que eu tenho conversado bastante com todo mundo, que tudo depende da forma como você pergunta para o teu paciente para você obter essa resposta. Então, assim, quando você vai fazer a anamnese do seu paciente, você vai perguntar: você é hipertenso, sim ou não? Você tem diabetes, sim ou não, né? Você toma mais algum medicamento, né? E muitas vezes os pacientes acabam deixando alguns medicamentos de lado. Então, a minha sugestão é que você pergunte: você faz uso de algum medicamento para os ossos? E aí começam a sair as respostas, né? Ah, doutora, sim, eu tomo cálcio, né? Eu tomo vitamina D, mas não tem problema cálcio e vitamina D, é normal tomar. Mas no meio dessa conversa, às vezes sai: ah, eu tomo um outro medicamento, doutor, o alendronato, que é um comprimidinho que eu tomo lá já faz 10 anos, uma vez por semana, sempre no domingo, né? Então, essas formas que a gente tem de perguntar sobre esses temas são muito importantes. E eu brinco muitas vezes que esse é o pulo do gato. Você precisa obter essa informação de forma adequada do seu paciente para você poder conduzir o teu tratamento da melhor forma possível. E como os bifosfonatos, eles agem no osso? Isso é super importante a gente entender para entender o processo da osteonecrose. Então, os pacientes, por exemplo, com osteoporose, vão fazer uso desse medicamento, que é o bifosfonato. E esse bifosfonato, ele vai lá se ligar no osteoclasto, que é aquela célula que junto com o osteoblasto é responsável pelo turnover ósseo. Ele se liga lá no osteoclasto e gera a apoptose dessa célula. Quando ele gera a apoptose, que é a morte programada daquela célula, você diminui o teu turnover ósseo. E quando você diminui o teu turnover ósseo, teoricamente esse osso ele vai ficar mais resistente, mais forte e você acaba controlando aquela doença do paciente, né? Então ele é um medicamento super importante para esses pacientes. Ele não é um vilão. Para esses pacientes ele é um mocinho. Ele é um medicamento super importante. Falando um pouco sobre os bifosfonatos, gente, eles têm bifosfonatos que são utilizados por via oral para os pacientes. Por exemplo,
o alendronato de sódio, que é um medicamento que a gente utiliza uma vez por semana, né, para tratamento da osteoporose. Mas nós também temos bifosfonatos que são injetáveis. Geralmente os bifosfonatos injetáveis, eles são utilizados para doenças malignas ósseas, né? Por exemplo, o Zometa, que ele é bastante utilizado no tratamento de CA, de metástases ósseas, né, relacionadas ao CA, ao câncer de mama e ao câncer de próstata. Então vamos lá, nós temos bifosfonatos nitrogenados, bifosfonatos não nitrogenados. Nós temos bifosfonatos que são utilizados por via oral e nós temos bifosfonatos que são injetáveis. E nós temos bifosfonatos com potências diferentes. Alguns utilizados para osteoporose, alguns utilizados para tratamento de metástases ósseas, por exemplo. Então nós temos diferentes tipos de bifosfonatos, né? Nomes mais comuns via oral, gente, o Fosamax, que é o alendronato, injetável, o Zometa, ok? Bom, lembra que eu falei que a gente não chama mais a osteonecrose associada ao uso de medicamentos de Bronze, porque não são somente os bifosfonatos que causam essa condição, e sim nós chamamos de meronge, porque são diferentes medicamentos que causam essa condição. Então agora eu vou falar de um outro medicamento para vocês, que ele veio para o Brasil nos anos de 2008, 2009, então é bem recente também. E ele é também um antirreabsortivo, mas não é um bifosfonato. E o nome desse medicamento é denosumab. Ele é um medicamento antirreabsortivo, ele tem um mecanismo de ação semelhante ao bifosfonato, mas de novo, semelhante, não igual, tem uma via diferente, ele não se liga direto ao osteoclasto, né? Ele faz uma inibição via RANKL daquela célula. E ele é utilizado também para o tratamento da osteoporose e ele é um medicamento injetável. Então, quando utilizado para o tratamento da osteoporose, o paciente faz uso de uma injeção a cada 6 meses para fazer o controle dessa doença. Quando utilizado para o tratamento de condições malignas ósseas, o paciente faz uso desse medicamento injetável uma vez ao mês. Então, nós temos que ficar muito atentos no uso do Prolia. Quando o nosso paciente contar que faz uso do Prolia, a gente vai ficar atento e vai ligar aquela chavezinha na nossa cabeça que a gente tem que entender exatamente como esse paciente faz uso desse medicamento. Além dos antirreabsortivos, então, né, dos bifosfonatos, do denosumab, nós também temos outros medicamentos que começaram a ser descritos na literatura como causadores da osteonecrose associado ao uso de medicamentos. Então, nós temos os medicamentos classificados como antiangiogênicos. São medicamentos que diminuem a angiogênese, a formação de vasos sanguíneos. E esses medicamentos também estão associados à osteonecrose associada ao uso de medicamentos. Um exemplo deles, por exemplo, é o Avastin. Nós temos outros medicamentos também, como resveratrol, como o metotrexato, que vocês já ouviram falar na periodontia. Esses medicamentos, eles também já estão sendo associados à osteonecrose ao uso de medicamentos. Então, nós temos diferentes medicamentos que estão se associando a essa condição. E eu imagino que daqui um ano, dois, nós teremos outros medicamentos para estar falando para vocês. Bom, agora que a gente entendeu um pouquinho sobre a osteonecrose associada ao uso de medicamentos, a gente precisa, para dar continuidade aos nossos conhecimentos, estadiar a doença. E o que é estadiar a doença? É classificar a doença. Então, como que eu classifico essa doença? Vou mostrar para vocês que a classificação ela é muito simples, mas ela é super importante, porque a partir da classificação da doença, eu vou instituir o meu tratamento da doença. Então, eu peguei esse paciente no consultório, chegou para mim um paciente com osteonecrose, eu vou estadiar a doença, eu vou classificar a doença e, na sequência, eu vou escolher a melhor forma de tratamento baseado no estadiamento da doença. Então, gente, antigamente eles estadiavam a osteonecrose associada ao uso de medicamentos em estágio 1, 2 e 3. No estágio 1, a gente tem a exposição do osso, como a gente falou lá naquela tríade
de desenvolvimento da osteonecrose, então eu tenho uma exposição de osso, mas ela é totalmente assintomática. Meu paciente não tem dor, não tem secreção purulenta, não tem inflamação e não tem infecção. Então esse é o estágio 1 da meronge. No estágio 2, nós temos exposição óssea e nessa exposição óssea o paciente já tem sintomas. Então ele refere dor no local, muitos episódios inflamatórios no local e também em alguns quadros episódios infecciosos, mas que conseguem ser tratados com antibióticos convencionais. Por fim, nós temos o estágio 3, que é o estágio mais crítico da osteonecrose associada ao uso de medicamentos. Nesse estágio 3, o paciente apresenta essa exposição óssea, é tudo muito sintomático, ele já não responde mais aos antibióticos por via oral, então ele necessita de antibióticos endovenosos e muitas vezes está associado a fraturas patológicas. Lembram que eu falei que antigamente se classificava dessa forma? Essas classificações elas continuam atuais no último posicionamento da AAOMS, de 2022, mas aquela associação, o que ela fez? Ela colocou um estágio a mais, que é o estágio 0, que é conhecido como estágio pré-clínico. Então é um estágio que ainda não tem exposição óssea, mas o paciente começa a sentir dor numa região do osso sem explicação. Ele começa a dizer tá doendo, você faz todas as avaliações e o paciente não apresenta nada. Ela é considerada uma pré-condição, porque muitas vezes passa um tempo e o paciente vai ter exposição óssea, que é o estágio 1. Então era isso que a gente tinha para trazer para vocês hoje. A gente continua com mais informações no próximo episódio. E se você gostou do que a gente falou, segue aí o CRO Play.